O tema da mensagem hoje é um bom motivo para cantar. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque, é isso mesmo, Abacuque, o capítulo de número 3, os versículos 17 a 19. 3 versículos, nós vamos ler rapidamente. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Diz assim o texto. Você que abriu a sua Bíblia ou ligou a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo ou da corça. Ele me habilita a andar nos lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Nós temos aqui um homem inspirado por Deus a escrever uma canção, e nós lemos apenas uma parte dessa canção. O mais interessante é que Abacuque, ele é um profeta de Deus, e quando ele inicia o seu livro lá no capítulo 1, essas são as últimas palavras, é o último trecho do seu livro. Lá no capítulo 1 ele começa chorando, mas ele termina o seu livro cantando, porque ele tem um bom motivo para cantar. E nós vamos aprender hoje à noite esse bom motivo para que nós também possamos cantar. O que seria para nós, então, um bom motivo? Um bom motivo para compor uma música, uma poesia. Os poetas e os músicos, eles celebram muitas coisas em suas canções, muitas coisas. Muitos deles, às vezes, também não celebram nada, cá para nós, né? Principalmente com as músicas de hoje em dia, cada música ruim, cada música sem letra, sem nexo, né? Mas muita gente não faz música, e pela ausência da poesia, da métrica e da beleza em suas composições, nós percebemos que eles só cedem ao business, é só negócio. É só negócio. O desejo deles mesmo é pelo dinheiro. É criar apenas um ritmo alucinante e empolgante que mexe com a cabeça das pessoas e conduz as massas inteiras ao frenesi entorpecente dos seus sentidos. Esse é o desejo de muitos poetas. Mas existe tanto poeta bom. Existe tanto poeta bom que escreveu coisa boa ou escreveu música boa, e tem muita música boa. Muitos poetas e muitos músicos tiram a sua inspiração de algo. Por exemplo, muitos tiram a inspiração do amor. Por exemplo, amor entre um homem e uma mulher, entre o pai e um filho, entre um amigo e outro amigo, né? Pode ser um Fábio Júnior, por exemplo, que canta, pai, você é meu herói, meu bandido. Ou um João Paulo e Daniel, que escreveu, amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Outros resolvem tirar inspiração das belezas naturais, das belezas culturais, aonde eles nasceram, ou do nosso Brasil baronil. Umas músicas bem tupiniquins. Eles falam sobre os animais, sobre o mar, sobre as florestas, e falam até sobre outro ser humano, que se torna objeto da sua inspiração. Como, por exemplo, o próprio Salomão fez, né? Você lembra da Sulamita, da composição dele lá de Cantares? Como ele olha para aquela mulher e escreve todo um livro, uma poesia maravilhosa de amor para a Sulamita. Meninas, ter um Salomão que escreve uma música, ou então escreve uma poesia, é, sim, um grande privilégio. Mas talvez nós não sejamos um Salomão, mas quem sabe nós temos aí um Tom Jobim.
Tom Jobim, aquele que escreveu A Garota de Ipanema, e diz, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem, que passa, né? Num doce balanço a caminho do mar. Mas essa pessoa, ela escreve porque ela está inspirada por Deus, e ela escreve também, às vezes, sobre o processo migratório dos povos. Nosso Brasil, de norte a sul, tem uma variedade enorme de culturas, culturas regionais e até mesmo étnicas, e isso entra na música das pessoas, dos poetas, muitas vezes, tipo Luiz Gonzaga, que diz, quando eu vi a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Quem nunca estudou Luiz Gonzaga na escola? A vida, ela é cantada. Até mesmo a vida simples é cantada. A vida no campo ou a vida na família, no cotidiano é cantada. Tipo Chitãozinho Chororó, que fala, fogão de lenha, uma rede na varanda, arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. E a música vai ficando bonita. Alguns já são mais críticos. Eles gostam de falar sobre as mudanças sociais e políticas. Suas letras, eles pedem mudança ou questionam a falta das mudanças na sociedade. Tipo anos 80, Cazuza, que fala, Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga para a gente ficar assim. As paixões frustradas também entram. Não me peço para poder falar sobre nenhuma que eu não vou falar, mas entra. Tem muita gente que canta a perda da sua amada, a perda do seu amado, ou mesmo a desistência de uma relação, por ter encontrado um novo amor, uma nova paixão avassaladora. Às vezes é esse o tema. Triste, mas é. Às vezes o tema é o sexo, tipo pancadão, lá nas comunidades paulistanas, que exalta a prostituição e a bestialidade. Mas está lá. Tem gente fazendo música a respeito disso. Alguns falam da opulência, como, por exemplo, os rappers americanos. Eles gostam de exaltar a vida regada de dinheiro, prazer, carros de luxo, mansões exuberantes, sexo fácil e as drogas. E muitos falam sobre tragédia. A música pode também falar sobre tragédia. Muitas músicas, em muitas línguas diferentes, expressam ao longo dos tempos as dores, os temores e os medos no coração dos seus compositores. Música é assim. Cada um tem o seu motivo para cantar. Cada um faz da sua história um motivo para cantar. A minha pergunta é, qual é o motivo que nós temos para cantar? Seja qual for o canto ou a poesia, nós precisamos nos lembrar de uma coisa. Elas são apenas expressões daquilo que deslumbra o coração, ou marca a nossa vida, ou pelo menos produz algum tipo de esperança. Alguém está falando sobre algo assim nas suas músicas. E o que é que inspira você a cantar? Por que você canta? Ou melhor, talvez, por que você não canta? Por que você não cria poesia? Por que você não está deslumbrado? Por que a esperança está falhando? O que está acontecendo? Geralmente nós queremos cantar em momentos de festa, momentos de calmaria. A isso nos leva a cantar. Mas existe um motivo maior, sabe? Um motivo maior pelo qual nós podemos e nós devemos cantar. A confiança no caráter santo e amoroso de Deus. Se nós tivéssemos uma visão tão profunda e poderosa das Escrituras, como isso flui das Escrituras a respeito do amor poderoso de Deus, nós cantaríamos e nós teríamos grandes motivos para cantar. Esse motivo, ele supera todas as circunstâncias. Ou seja, você não canta a Deus e sobre Deus apenas porque você está bem, ou porque as coisas estão bem. Ele te faz cantar mesmo em meio às provações, mesmo em meio aos piores momentos. Sabe, você acabou de cantar uma música aqui que é extraordinária. Você percebeu? É uma música muito comum no meio cristão.
você falou, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus. Essa música, ela tem uma história bem interessante. Nós cantamos e pensamos que às vezes na vida do autor estava tudo muito bem, tudo correndo perfeitamente, mas não é isso. A história da música Sou Feliz com Jesus começou lá nos anos 1800, no meados de 1800, e foi uma música escrita por Horatio Spafford. Spafford, ele era um médico, e além da medicina, ele fazia investimentos imobiliários, ele comprava imóveis na cidade onde ele morava, nos Estados Unidos, a cidade de Chicago. Mas, no auge das suas conquistas, no melhor momento da sua vida, ele começou a sofrer um revés, ele começou a ter sérios problemas. O primeiro problema que ele teve foi a perda de um filho. Spafford tinha 5 filhos, um rapaz e 4 moças. As moças se chamavam Annie, Maggie, Bessie e Teneta. Mas, em 1870, o filho dele, o único homem, acabou falecendo. Faleceu de uma febre. E logo depois, alguns meses depois, antes de ter superado aquela pancada, Spafford foi vítima do maior incêndio já registrado na história dos Estados Unidos. Foi em 1871 que ele sofreu a maior perda financeira que quase o levou à falência. Ele perdeu muita coisa porque a cidade perdeu muita coisa. O fogo consumiu e lambeu 1/3 da cidade de Chicago. Tudo ficou destruído. Foram 250 mortos e mais de 90 mil desabrigados. Mas Spafford, mesmo estando triste por causa da perda do seu filho e tendo sofrido um grande golpe econômico, ele foi uma das pessoas que mais se dedicou ao auxílio das vítimas e das famílias vitimadas. Ele estava ali. Ele provavelmente aprendeu de um grande amigo. Quem conhece Moody? Dwight Moody. Dwight Moody foi um dos maiores pregadores, um dos maiores evangelistas que esse mundo já viu. Dwight Moody era amigo pessoal de Spafford. E sempre esteve com ele, mesmo nos momentos mais difíceis, como, por exemplo, da perda do filho, ou também do incêndio em Chicago. Eles moravam na mesma cidade e eram amigos muito próximos. Algumas semanas depois do incêndio, depois dele ter ajudado, apoiado as famílias, ele resolveu fazer uma viagem para a Europa. Ele queria estar com um amigo dele, o Moody, em uma cruzada evangelística, apoiando o seu amigo para que mais pessoas, mais almas encontrassem a salvação em Cristo. Então ele foi para Nova York, e quando chegou em Nova York, próximo a embarcar no navio, ele recebeu uma chamada urgente para voltar para Chicago. Ele teve que retornar a Chicago e a esposa e as 4 filhas embarcaram naquele navio e se dirigiram à Europa com a promessa de que em poucos dias se encontrariam e dariam sequência à programação de apoio à cruzada do amigo Moody. Mas no meio do oceano aconteceu um acidente. O navio onde elas estavam colidiu com um outro navio, um navio inglês, e ele naufragou. 260, mais ou menos, pessoas acabaram falecendo, de 320 e poucas pessoas que estavam naquele navio. Entre elas, as 4 filhas de Spafford morreram naquele acidente. É difícil pensar numa dor dessa. É difícil pensar numa perda dessa. Ana, a esposa dele, depois de chegar na Europa, ter sido salva, ela escreveu um bilhete para ele. E o bilhete constava apenas o seguinte: salva,
porém só. Era só isso que estava no bilhete. Salva, porém só. Spafford, então, ao saber da catástrofe, embarcou num outro navio imediatamente e foi para a Europa. Mas quando estavam passando exatamente no lugar aonde as filhas haviam morrido, ele pediu para o comandante parar um pouco e explicar o que havia acontecido. O comandante explicou, ele viu o local do acidente, apenas água, nada das filhas. E ele voltou para a sua cabine. E ao chegar na sua cabine, naquele local solitário, ele começou em um pedaço de papel escrever: se paz a mais doce puderes gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for. Você estava cantando isso hoje. Ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Você cantou isso hoje à noite. E às vezes a gente não sabe o que tem por trás da letra, né? Nem todo canto, por mais belo que seja, acontece nos momentos de grande alegria. Mas a grande alegria que nós temos em Jesus, ela pode estar conosco em todos os momentos. Esse é o grande diferencial. E quando nós olhamos para a vida de Abacuque, ele está passando por algo muito parecido, é uma situação triste. O tempo de Abacuque era um tempo de grande crise moral, uma grande crise de fé em Israel. O povo de Israel havia passado pouco tempo antes por uma grande reforma espiritual. Ele ainda podia ouvir os relatos daquilo que Josias, o rei de Israel, o grande rei reformador, havia feito. As histórias sobre como o povo estava adorando a Deus, como a fé do povo foi renovada, como houve um retorno às Escrituras e a Bíblia começou a ser ensinada novamente no meio do povo, como houve um reavivamento às práticas religiosas no templo e o povo afluía para as igrejas, ou melhor, para o templo daquela época, para ouvir mais sobre Deus, sobre a sua santidade e sobre a sua glória. Como houve destruição da idolatria, como o povo de Israel abandonou a idolatria e as pessoas começaram a amar de novo o Senhor, e como houve uma transformação moral no meio do povo, como havia uma prática diferente entre a população de Israel. No entanto, o tempo passou, e agora, os descendentes de Josias estavam assentados no trono. Jeocás e Jeoaquim eram os novos reis. E o povo, por causa desses homens, filho e neto do grande reformador Josias, eles se afastaram do Senhor e levaram o povo a se afastar de Deus. O reino passava por um tempo de grande prosperidade. Veja, não era um tempo de crise, era um tempo de grande prosperidade. Mas a grande prosperidade trouxe consigo também o aumento da perversidade. O povo tinha acesso a bens, ou uma parte do povo tinha acesso a bens, mas também a maldade, a violência e a crueldade cresceu exponencialmente. Eles trocaram o cuidado das pessoas necessitadas, o cuidado com os mais frágeis e os mais carentes, trocaram a ajuda generosa pelo enriquecimento. Cada um queria enriquecer, cada um queria ser melhor do que o outro, cada um queria ter mais do que o outro. E Deus não estava gostando nada disso. Eles abandonaram a palavra de Deus. Eles começaram a praticar a corrupção de forma sistêmica. A corrupção se tornou parte da política, tomando conta de todos os eixos políticos e, ao mesmo tempo, tomou conta da religião.
aonde os profetas estavam corrompidos, os sacerdotes estavam corrompidos, e é justamente no meio de toda essa corrupção que Deus chama o Abacuque. Chama Abacuque e chama outros homens como Isaías, Jeremias, e eles vão olhar para essas necessidades e vão questionar toda essa corrupção. A idolatria, ela voltou a ser comum na vida da população. Israel se tornou uma nação parecida com os povos ao seu redor. Eles abandonaram a sua diferença, eles abandonaram aquela característica que Deus havia dado a eles de serem um povo diferente no meio do mundo, de ser esperança para o mundo, e se tornaram parecidos em todas as práticas corruptas, malignas, violentas que os outros povos estavam acostumados a praticar. Deus, então, apresenta ao profeta Abacuque um plano de correção do seu povo. Irmãos, e aqui entra uma grande esperança para o nosso coração. Se nós temos que cantar, e mesmo nos momentos de dificuldade, é tão bom que parte da nossa canção, ela reconheça a nossa confiança em Deus. A nossa confiança em Deus mesmo no momento da correção. Deus nos corrige. E nós precisamos confiar na correção de Deus. E Deus vai dizer a Abacuque: eu vou corrigir o povo. E a correção que Deus traria para o povo seria trazer um outro povo, um povo mais forte, poderoso e mais cruel, para poder tomar o território de Israel. Babilônia viria do Oriente e tomaria aquela região e passaria a governar o povo de Israel e destruiria a cidade como uma forma de correção de Deus. Uma nação perversa e idólatra seria usada para corrigir o povo de Deus, o povo de Israel. O profeta Abacuque, quando escuta isso, ele fica perplexo. Ele fala: Deus, como assim? O Senhor é santo. Os seus olhos são santos. Esse é o capítulo 1. Os seus olhos são santos, e como é que o Senhor, em sua santidade, vai usar um povo tão mau, tão corrupto, para poder corrigir o seu povo, que em algum nível o Senhor é melhor do que eles? E é assim que começa o livro de Abacuque. Ele começa o seu livro orando e lamentando, porque Deus vai trazer a vara de correção. E ele está argumentando com Deus sobre o porquê Deus vai usar esse método. E ele fala: Deus, esse povo é tão mau, esse povo é tão cruel, o Senhor não pode usar esse povo como vara de correção, como instrumento de correção do coração do seu povo. E Deus, então, como Deus bom e amoroso, ele se coloca em uma conversa com Abacuque. É muito interessante o livro de Abacuque, porque ele é diferente de todos os outros. Os outros profetas estão falando para nações, para Israel ou uma outra nação, com seus ais, com o seu julgamento ou com as suas profecias a respeito daquilo que aconteceria. O profeta Abacuque é uma conversa entre ele e Deus. É Deus falando com ele respondendo para Deus e Deus consolando o coração dele diante de uma visão clara a respeito daquilo que ele faria. Deus leva Abacuque a confiar em seus planos. Deus leva Abacuque a confiar até mesmo na sua correção. Deus corrige o seu povo. Deus nos corrige. Deus nos corrige porque Ele nos ama, já diz Hebreus. Deus corrige a todos quantos Ele ama. Deus corrige como um pai corrige os seus filhos. Nenhum pai deixa o seu filho agir errado, ou se deixa, esse pai está errado. Ele precisa corrigir o seu filho para tornar essa pessoa madura e melhor. Toda correção, no entanto, ela traz uma insatisfação naquele momento. É uma insatisfação momentânea. Mas no final, toda correção também produz vida. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser pego de assalto em uma falha e ser apontado naquilo. Mas quando isso acontece, principalmente quando Deus faz isso, tem um propósito.
produzir vida e não produzir morte. Deus usa situações da vida para nos corrigir, as mais variadas. Sabe, quando nós estamos deixando de colocar a nossa confiança em Deus, como eles estavam deixando de colocar a confiança em Deus, Deus entra com a sua correção. Deus quer que nós confiemos nele, dediquemos a nossa vida a ele. E quando o nosso coração vacilante resolve sair da presença de Deus e andar por lugares meio longe, Deus usa formas de corrigir a nossa rota. Ele tem ali a menina do Google que vai dizer, corrigindo rota, e ele nos põe na rota novamente. O povo tinha colocado a sua confiança na política. Quantos de nós já não fez isso, não é? Se fulano entrar na política, se Beltrano subir ao trono, tudo vai melhorar. Sobe um, entra outro, nada melhora. Mas o Senhor tem nos dado vida. Ele tem cuidado de nós. Às vezes a gente coloca o coração no lugar errado. Nós colocamos, por exemplo, a nossa confiança no dinheiro. Isso é, talvez, o mais comum. Esse pega no calcanhar de todos nós. Quantos de nós, ou quantas vezes nós queremos prosperar? E queremos prosperar de maneira gananciosa e egoísta. Ao invés de sermos generosos, nós queremos ter mais para nós mesmos. Era o que estava acontecendo com o povo de Israel. Ao invés deles cuidarem das pessoas necessitadas, ao invés deles cuidarem do templo de Deus, eles estavam gastando com eles mesmos. Eles estavam juntando apenas para si mesmos. O dinheiro é um Deus poderoso no coração dos homens. A prosperidade, ao invés de produzir generosidade, muitas vezes produz arrogância e miséria. O desejo de viver uma vida regalada, de aproveitar bem os recursos, às vezes impedem as pessoas de servirem a Deus com gratidão, de simplesmente mostrar de forma prática o seu amor por Ele. E da mesma forma que muitos líderes, por exemplo, usam a religião para o enriquecimento ilícito, tem sim, e acontecia lá no povo de Israel, e acontece hoje. Tem muitos líderes em todas as religiões, mas vamos falar da nossa, que usam o evangelho como fonte de lucro. Tem sim, mas também existem muitos membros que usam o evangelho como forma de enriquecimento, ou então, pelo menos, deixam de cumprir as suas responsabilidades espirituais, deixam de contribuir de forma regular, deixam de ofertar, deixam de participar, inspirados pela generosidade de Deus, com o sacrifício de Jesus, e com isso acabam não contribuindo com a expansão da justiça e do evangelho, que era justamente o que estava acontecendo naquela nação. Eles não estavam aplicando os seus recursos no lugar certo, mas sempre neles mesmos. E, por fim, eles colocavam a sua vida, a sua confiança nos ídolos. E como nós colocamos confiança nos ídolos, irmãos? Nós somos crentes, mas muitas vezes os crentes misturam a fé com práticas estranhas ao cristianismo. Se não fosse isso, as igrejas não estariam cheias de vendas de nichos, quinquilharias evangélicas, sal grosso, rosa ungida, meia ungida, tijolo do não sei o quê. Gente, é tanta coisa, é tanta falcatrua, que a gente teria a noite inteira para poder listar isso aqui. E muitos colocam a fé até em pastores, tirando a sua fé do Deus verdadeiro. Pastor não faz nada. Pastor apenas ensina. Pastor apenas é aquela pessoa que instrui. Mas a nossa devoção, a nossa fé precisa estar no Senhor Jesus.
Então sim, Deus nos corrige e traz de volta o nosso coração, nos colocando no caminho certo. Ele usa a sua palavra, a Bíblia, através de uma leitura, através de uma exposição bíblica na igreja, para corrigir o seu coração. Ele usa uma pessoa, às vezes, ele usa, como estava usando ali naquele tempo os profetas. Talvez o profeta é um amigo seu, talvez o profeta é seu pai ou seu filho, talvez o profeta é o pastor que Deus está usando para corrigir a rota. Talvez ele usa uma situação, uma crise, uma dificuldade, como ele vai usar no tempo de Abacuque para corrigir o povo. Babilônia é a dificuldade que ele usaria para corrigir a rota. Às vezes ele usa a própria igreja. A igreja, ela tem a disciplina eclesiástica. É quando a liderança da igreja chama uma pessoa para uma conversa e fala: olha, não dá para viver assim. Você precisa mudar. Tudo isso é amor de Deus. Mas em tudo o que Deus pode usar para poder corrigir o nosso coração, em todas elas, Ele usa a voz do Espírito Santo para apontar a direção certa. Uma voz que grita no nosso interior e que fala: mude, 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 a sua rota está errada. Deus usa isso. Nós precisamos amar as correções de Deus. Nós precisamos cantar as correções de Deus, porque isso significa amor. Pois elas mostram o seu amor, o seu cuidado conosco, a confiança de que Deus permite situações, pessoas em nossas vidas para nos manter na rota, no caminho certo. Mostra como Ele quer que o nosso coração esteja seguro. Em segundo lugar, nós vemos que Deus, Ele quer que nós cantemos a confiança no propósito dEle. Não apenas na correção dEle, mas no propósito que Ele tem para o seu povo. Deus tem um propósito para nós. E Ele também tem um propósito ao nos corrigir. Não é destruir, e você vai ver isso no capítulo 2 de Abacuque. Porque Deus começa a falar para Abacuque: olha, eu não vou destruir o povo, Abacuque. Eu vou apenas corrigir o povo. É uma correção dura, como um pai, às vezes, precisa dar uma correção mais dura no filho. E dói no coração. Mas, veja, eu não vou destruir o povo. Eu amo esse povo. Deus quer nos conduzir ao amadurecimento da fé, assim como Ele queria conduzir aquele povo. Ele queria levar o povo a confiar nele, não nos ídolos. E não em um monte de imagens ou um monte de ídolos que nós construímos no nosso coração e passamos a acreditar que isso é o motivo da nossa alegria. Às vezes o motivo da nossa alegria, o nosso ídolo é a esposa, ou o marido, ou um filho, ou é o nosso emprego. Nós fazemos tantos ídolos e Deus quer destruir isso. E Ele quer mostrar como somente Ele pode conduzir o seu coração para o lugar correto. Nada disso pode te dar alegria verdadeira. Até mesmo as coisas boas. Ele então vai nos levar a confiar nele aos poucos. Ele tem os melhores caminhos, Ele tem os melhores propósitos e Ele tem os melhores meios para alcançar os propósitos que Ele mesmo estabeleceu para nós. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender a confiar nisso. No capítulo 2, versículo 14, ele vai falar sobre o propósito dele de corrigir o povo. Ele vai falar assim: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O desejo dele é que nós venhamos a conhecê-lo. Deus quer que conheçamos a sua salvação, e que a sua salvação seja conhecida entre os povos. Deus nos corrige para que os povos possam ver em nós o seu caráter santo, possam ver em nós a vida dele. Nossa transformação, nossas mudanças, elas refletem Deus no mundo, nesse mundo quebrado. E assim nós vamos nos tornando esperança para esse mundo. Deus vai mostrando esperança para esse mundo através das nossas vidas. Por quê, irmãos? Por quê? Por que que nós precisamos dar testemunho a respeito de Deus?
Porque Ele se importa com os povos. Porque Ele se importa com as pessoas. Porque Ele se importa com aqueles que estão tristes, angustiados, abatidos. Porque Ele se importa com o seu coração dolorido. Ele se importa com a sua alma sofrida. Nós precisamos fazer o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 17 e 18, diz assim: querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, duas coisas que não mudam, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós os que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Deus não mente, e Ele quer nos encorajar, Ele quer fazer com que o nosso coração esteja motivado a permanecer na presença dEle. Mas para isso nós precisamos nos esconder nele. Ele precisa ser o nosso refúgio. Mesmo nos dias de maior dor, como o de Spafford, nós precisamos correr para Ele e falar: o Senhor é a minha alegria. O texto continua dizendo: temos esta esperança como uma âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu. É como se a nossa fé, se a nossa confiança em Deus, a nossa esperança nele, fosse uma âncora que nos mantivesse firmes, mesmo em um dia de trevas, mesmo em um dia de chuva, de vendaval, aonde as ondas assolam o barco e levam o barco da nossa vida de lá e para cá, aonde as nossas emoções estão em um turbilhão, mas a nossa esperança nele nos mantém firmes. Ela é a âncora da nossa alma. E por último, irmãos, Deus quer que aprendamos a confiar no seu caráter, em quem Ele é. É isso que Abacuque está nos ensinando. É mais do que confiar no seu poder. Olhar para Deus e falar que Deus é poderoso, isso é bobagem. Todos os povos e todas as religiões confiam no poder dos seus deuses. Todos. Nós não confiamos apenas no poder, nós confiamos no caráter dele, que é santo e amoroso. E tudo o que ele faz baseado em santidade e em amor. Ele vai escrever assim, então, o Abacuque: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Você sabe o que ele está cantando? Deixa eu mostrar para você o que ele está cantando. Ele está cantando assim: mesmo que a economia do meu país seja abalada e ela seja arrasada, mesmo que o meu povo corra o risco de passar fome, mesmo que a minha família seja atingida pela inundação do desespero de não ter o pão sobre a mesa. Esse é o terror de todo pai. Mesmo que o aumento da violência se torne tão grande pela crise que eu não possa nem sair de casa por causa de um risco enorme. Mesmo que a sociedade entre em colapso com invasões de terras, roubos, mortes, tudo por causa de um parco pedaço de pão duro ou um frango magro. Mesmo que isso aconteça, mesmo que eu veja a vida se esvaindo dos olhos da minha pequena filha por falta de alimento naquele corpinho frágil, mesmo que isso aconteça, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo que isso tudo ocorra, ele vai falar, versículo 18: ainda assim eu exultarei no Senhor, e eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Ele está falando: eu me exultarei. Exultar é alegrar-se muito, mesmo no meio de tanta dificuldade. E ele se alegra no Senhor, porque Deus é o rei, Deus está cuidando dele. Ele fala: eu me alegro também na salvação, porque Deus é a nossa salvação. Só Ele pode resultar em salvação.
tanto nas nossas demandas do dia a dia, quanto na salvação da nossa alma. Nós não merecemos ser salvos. Ele nos salva porque Ele demonstrou graça infinita, amor infinito. Como é que nós vamos responder essa noite a esse amor de Deus? Desanimados, entristecidos, angustiados? Ou nós vamos olhar para esse Deus e perceber amor, alegria em nós, simplesmente porque Ele está aí, olhando por nós, mesmo nos dias mais difíceis, mesmo no tempo mais soturno, Ele está cuidando de nós. E ele vai falar, o Senhor é a minha força. Ele não está falando, olha, eu sou forte, por isso eu estou escrevendo isso. Ele está falando, o Senhor é a minha força. Se fosse eu afundaria no meio da tristeza, de um colapso emocional. Mas eu olho para o Senhor e tiro dele a minha força para continuar. E continuar sempre continuando. Porque essa é a nossa sina, como cristãos. Nós continuamos. E depois que nós continuamos mais um pouco. E aí depois nós continuando, até o fim. Porque é isso que nós fazemos. Ele faz os meus pés como o da corça. A corça anda em lugares altos, no meio dos montes. E ele fala também, me faz andar em lugares altos. É uma capacidade de Abacuque de ver o mal e ainda assim confiar em Deus. Confiar na vinda da pessoa do próprio Deus para salvá-lo. Deus iria salvar o seu povo, iria cuidar do seu povo. Ele não apenas olhava para Deus e se deslumbrava da sua grandeza, mas ele olhava para o seu amor, e isso era suficiente para ele. As coisas não estavam bem. Como é que estão as coisas na sua vida? Às vezes não está bem mesmo, mas isso para ele era suficiente. O que faz você perder o sono? O que faz o seu coração tremer? O que faz com que a ansiedade ela bata na porta do seu coração? Pagar a conta do próximo mês? O que é? Uma situação de saúde, ou sua, ou de alguém que você ama? Manter o seu emprego? Restaurar o seu casamento? Eu tenho uma boa notícia para você, calma! Aquete o seu coração essa noite. Você tem um bom motivo para cantar. Você tem um Deus que te vê, que te ama, que cuida de você e que é o seu verdadeiro motivo de alegria. Ele é o seu verdadeiro motivo de alegria. Deus é fiel. Deus é totalmente confiável. Não importa os resultados, não importa a crise, não importa a dor. Ele é totalmente confiável. Você abandonar esse Deus é loucura. Suas promessas, elas não falham. Elas nunca falham. Elas são eternas. Elas nos colocam no caminho certo e no caminho da eternidade. Nesse mundo quebrado, as dores, elas são a nossa realidade diária. O caos faz parte do nosso cotidiano. As lutas nos sobrevêm como ondas impetuosas. E o medo é um companheiro constante. Mas nós temos uma promessa eterna. Nós temos uma promessa eterna. Estamos caminhando para ela e nós não podemos desanimar. Nós não podemos parar, não pare. Por isso mesmo, mesmo no meio da dor e das crises, nós podemos nos alegrar verdadeiramente. Podemos porque temos um Deus, e esse Deus é santo e amoroso. Podemos cantar, porque nós temos um Deus. Podemos ter esperança, porque nós temos um Deus. Ele venceu a morte por todos nós. E se nós crermos em seu Filho, nele nós teremos vida eterna. Você e eu temos um bom motivo para cantar, não é mesmo? Deus é suficiente. O nosso Deus é suficiente. Então cante. Se paz há mais doce, puderes gozar. Se dor há mais forte sofrer. Ou, seja o que for, tu me fazes saber. Eu sou feliz com Jesus. Amém? Amém, amém. Hoje nós